E a gente volta a falar sobre a morte da cantora Marília Mendonça, que causou, na verdade, uma comoção em um país inteiro. Algumas pessoas ficaram extremamente abaladas, outras sem acreditar que tudo isso estava acontecendo. Mas o que explica esse sentimento de luto coletivo? É o que a gente vai saber agora, ao vivo, com o Pablo Araújo, que é psicólogo, e vai conversar com a gente aqui no Jornal Brasil Hoje. Pablo, boa noite para você. Eu queria que você me explicasse, quando a gente deu a notícia, até mesmo aqui na redação, as pessoas começaram a uma tristeza enorme, outras começaram a chorar, parece que elas estavam perdendo alguém da família. Por que isso acontece? De fato essa é a sensação. A gente tem essa sensação de que estamos perdendo alguém muito próximo, alguém muito querido, como que se fosse um membro da família. As pessoas, né, criam vínculos, criam ligações emocionais com essa personalidade. Porque essa personalidade, né, no caso da Marília Mendonça, elas acabam sendo presentes no dia a dia das pessoas, em momentos alegres, em momentos tristes, em situações marcantes da vida da pessoa. Às vezes no início de um relacionamento, no término de um relacionamento, as letras, as canções são versos que geram identificação na vida das pessoas. Então, e à medida que as pessoas entram em contato com essa notícia, né, da morte, e em função dessa morte ser uma morte precoce, né, da Marília estar no auge aí da sua carreira, né, e todas essas circunstâncias que cercaram a morte dela, então as pessoas acabam tendo esse sentimento vai sendo compartilhado, um sentimento de comoção. Pois é, eu vi o caso. A Marília Mendonça morreu na sexta-feira e teve uma fã que chegou às 10 da noite na porta do ginásio Goiânia Arena para esperar o corpo que só iria chegar no outro dia, no período da tarde. Como é que as pessoas agem diante disso? O que passa na cabeça delas? O que a personalidade, a pessoa que morreu, representa para ela, né? Então, a Marília Mendonça, para essa pessoa, tinha uma representação muito grande. Eu vi entrevistas, né, de pessoas que diziam o seguinte: olha, o meu casamento foi salvo em função de canções da Marília Mendonça. Então, essa ligação emocional que a pessoa tem com o artista, mesmo que ela não tenha contato físico com a pessoa, mas existem outras formas como essa conexão acontece. Então, os fãs acompanham, hoje principalmente com as redes sociais, acompanham o dia a dia do artista, né? Tá vendo como que esse artista vai para a academia, né? Como que ele frequenta os restaurantes, né? Como que ele lida com os filhos, como que é o relacionamento dele com a mãe, com o pai, com o namorado. Então, a pessoa se sente parte da vida do artista, ainda que ela não esteja ali presente fisicamente. E aí, quando a pessoa vai embora, quando a pessoa morre, fica essa sensação de perda de alguém muito próximo, de alguém muito querido, alguém que teve uma representação muito grande para essa pessoa. E por isso ela sente tanto, por isso dói tanto, ainda que fosse uma pessoa que ela não tivesse proximidade física. Ô Pablo, eu queria que você me dissesse o seguinte: como é que os pais devem agir diante de uma situação como essa? Porque tem muitos filhos, muitos jovens que estão nessa tristeza, estão nesse luto, né? O que o pai deve fazer? Olha, a gente primeiro precisa compreender que o luto ele é normal. Esse sentimento de tristeza a partir das perdas que a gente tem, sejam elas de pessoas, né, ou seja, qualquer tipo de perda que a gente normalmente entra nesse processo de luto. Então ele é normal, ele é natural, a tristeza, né? O que a gente deve observar é se isso vai, como isso vai transcorrer, se isso vai fugir da normalidade, né? Se a pessoa, com o passar do tempo, acaba não conseguindo elaborar o luto. Aí sim, a gente precisa ir atrás de uma ajuda especializada, aí é preciso recorrer a uma ajuda especializada. Mas, no geral, isso é algo que tende a ser elaborado pela pessoa com o passar do tempo e ela consegue passar por esse momento. Mas a tristeza que ela sente, isso é absolutamente normal, não há nenhum problema nisso. O que a gente precisa estar atento é se a pessoa acabar não conseguindo fazer passar por esse processo, se ela vai acabar ficando retida, né? Então aí a gente precisa tomar um cuidado. Mas de início não, de início tá tudo dentro da normalidade, né? Ainda é muito recente. Pablo, recriminar, criticar não é o caminho, né? De forma nenhuma. De forma nenhuma. E nesses casos, Jodevar, isso ainda é um pouco comum, infelizmente, porque as pessoas não compreendem como que as pessoas se conectam umas às outras. Então elas pensam, poxa, mas era alguém distante, era alguém que não estava presente no seu dia a dia fisicamente, então não tem sentido você se entristecer pela perda dessa pessoa. Porque algumas pessoas não compreendem que não necessariamente a pessoa tem que estar no nosso dia a dia fisicamente para que a gente se conecte com ela, para que essa pessoa adquira uma importância, para que essa pessoa
seja representativa na minha vida. No caso da Marília Mendonça, por exemplo, ela foi uma pessoa que desbravou no meio sertanejo, né, abrindo possibilidades para que a mulher se colocasse ali nesse ambiente que era dominado pelos homens. Então, ela representava milhões de pessoas, né, em vários aspectos. Então, às vezes, a morte dessa personalidade é a morte de um ideal, é a morte de uma voz que me representava. É uma situação realmente muito triste, né, Pablo? Muito triste mesmo. Eu queria te agradecer pela participação aqui. Tenha uma boa noite. Eu que agradeço pela participação mais uma vez, uma boa noite. E eu queria expressar o meu profundo pesar pela perda da Marília Mendonça. Era uma pessoa que eu tinha uma especial admiração por ela, pelo carisma, pela alegria, pela simplicidade. E realmente é uma perda irreparável que todo o Brasil tem, todo mundo tem. Nós também.